O nosso programa está de volta e a gente te espera também no nosso site www.hittv.com.br. Através do nosso site você fica por dentro da nossa programação. Eu tenho o prazer de receber nesse bloco a Kalinka Carvalho, que é consultora em organização pessoal e residencial. Tudo bem, Kalinka? Boa tarde. Tudo, Jaque. Prazer te receber aqui novamente, viu? Obrigada pelo convite, é sempre uma honra estar aqui no seu programa. Olha, é lógico que eu vou aproveitar essas dicas que você vai trazer, que o nosso foco principal é no cantinho dos estudos das crianças, pra gente trazer dicas pra quem tá trabalhando home office também, lógico, Achei né? perfeito essa colocação, porque funciona, né? Já tô pensando nisso. Kalinka, a minha primeira pergunta, eu sei que a gente tem fotos e você trouxe bastante coisa, mas a minha primeira pergunta é sobre espaço. A gente sabe que os espaços estão cada vez menores, os apartamentos que antigamente tinham muitos metros quadrados, agora tem família em apartamento de 45, 50 metros, tendo que ter cantinho para trabalho, cantinho para estudo, cantinho para comer. É importante, aí eu já te pergunto como organizadora, apesar dos espaços serem pequenos, ter um lugar para cada coisa? Sim, é fundamental. Isso antes da pandemia e durante a pandemia se tornou essencial ter um espaço dedicado, porque a gente passa muito tempo agora em casa. Então, se você usar o mesmo espaço para várias coisas, você acaba confundindo o seu cérebro e não focando, não fazendo aquilo que deveria. Então, horário de comer é horário de comer, horário de estudar é horário de estudar. E com a pandemia, a gente teve que montar vários espaços dentro da casa, né? O espaço para o pai trabalhar, o espaço para a mãe trabalhar, o espaço para o filhinho brincar, para o outro filho estudar. Então, a gente teve que repartir um pequeno espaço em vários espaços. Então, é importante focar. Então, o que é necessário? Você ter esse espaço e se você não tem ele o tempo inteiro montado, fazer uma maneira prática de ele ser montado rapidamente para a criança estudar. Então vamos supor que vai ter que usar a mesa da sala. Vamos supor, só tem aquela mesa, vai ter que... Às vezes é até a mesa da cozinha, é ali. Mesa de jantar, é o que mais usou. A mesa de jantar é o que vai ter que usar. Dá para usar desde que se tenha um lugar para cada coisa antes e depois. Sim, né? Aí é fundamental. Aí a organização entra como um aliado nessa parte. Tá, estamos jantando, vamos jantar, fizemos lá. Agora vamos fechar porque precisa estudar. Retira tudo, leva o que a criança precisa para estudar, que são cadernos, livros, o estojo. Então, quanto mais organizado tiver uma cestinha para que ela possa levar e organizar, mais fácil vai ser. E aí não vira aquela bagunça. Ah, precisamos jantar, vamos tirar as coisas na mesa, né? Vira aquela confusão. Não, é necessário muita organização para que a gente possa remanejar os espaços na nossa casa e usar da melhor maneira possível. Você prefere começar pelas fotos ou pelo que tem aqui? Então, nas fotos eu tenho algumas referências. Vamos dar uma olhadinha nas referências? Vamos, pode colocar, espaços. por favor, e daí você vai mostrando pra gente. Aqui, por exemplo, é uma organização por cores. A gente pode organizar os espaços dos estudos por matéria, quando é uma adolescente. Aqui dá, por exemplo, organização que você falou de home office. Contas, cada pastinha dessa é uma conta diferente, então dá uma analogia. E aí eu também trouxe algumas fotos, ó. Esse aqui é um calendário simples, feito com pedacinhos de papel, é um mural e você pode se organizar usando isso, um cronograma. Se a pessoa só tem folha de sulfite, dá pra fazer com a folha de sulfite essa ideia, né? Isso aqui não foi post-it, é folha de sulfite recortada, colorida, né? Usei pra poder fazer. Então a gente nem sempre precisa usar a marca ou usar algo específico, né? Fala pra gente dessas mesinhas que tem umas com preço bem em conta, viu? Sim, é legal que na idade dos nossos filhos, a partir dos 2 anos já é recomendado um espaço para que ele possa criar o foco de aprendizagem. Então a partir dos 2 anos já pega uma mesinha, uma cadeirinha, porque a gente sabe que as crianças, elas precisam, são super tecnológicas, precisam começar a manter o foco. Então, eu trouxe esses 3 modelos que são mesinhas menores, a partir dos 2 anos, e é nessa fase que ele começa a ter essa responsabilidade e criar o foco. Eles ainda não estudam, mas brincam de massinha, pintura, fazem atividades. Quando você coloca ele na mesa, isso facilita para que ele comece a manter o foco, que é muito importante posteriormente na aprendizagem dele. Vamos falar sobre isso e até a dica de onde colocar essa mesinha? Vou dar um exemplo meu, que é o exemplo de algumas famílias. A minha casa é sobrado. O quarto do Davi, onde ficam a maioria dos brinquedos e onde a gente passa parte do tempo, fica em cima. E eu passo boa parte do tempo na parte de baixo da casa, cozinha e sala. E o que eu penso em fazer muitas vezes? Eu pego a mesa, então tá, ele quer brincar de massinha, por exemplo. Eu pego a mesa, ponho ali no espaço da sala que não tá o tapete, porque a gente já sabe, né? Massinha, tinta, guache. Mas muitas vezes vai ter que ser dentro de casa. Quem mora em apartamento nem tem a opção de tirar de dentro de casa essa mesinha. E daí, na hora do estudo ou na hora dessa brincadeira que eu sei que tem aprendizagem junto, que estudo que eu digo é entre aspas, é alguma coisa que a professora pediu pra fazer, pinte o narizinho, são essas coisas agora, né? Eu separo ele na mesinha e na cadeirinha. Pode ser isso? Pode ser na sala? Pode, é perfeito. Ainda mais agora na pandemia, que a gente está trabalhando numa mesinha e a gente precisa ter os filhos próximos, principalmente para fazer. Então, às vezes não existe uma opção de estar num cômodo separado, às vezes a criança precisa estar ao lado, mas se ela tiver um espaço reservado, às vezes com um tapetinho,
mesmo, só para delimitar o espaço dela é importante, para que ela saiba que aquele é o espaço dela brincar. Se ainda não tem uma mesa, porque muitos pais eu sei que não tem uma mesa em casa, coloca um tapetinho onde ele possa sujar, porque isso facilita na hora da organização e arrumação, porque aqueles pedacinhos de massinha, a tinta no piso. Você sabe bem, né? Sei. A gente tá numa fase parecida, né? Muito. Então a gente sabe que vai sobrar. Então facilita o seu processo na hora de reorganizar. Mas ele tem que estar próximo, ele tem que estar na nossa visão, principalmente os menores. A partir de uns 7 anos, a alfabetização, aí você já pode ter um espaço mais reservado para ele. Poderia montar lá no quarto, por exemplo, Sim, né? Posteriormente. Geralmente os pais fazem o espaço de estudos dos filhos dentro dos quartos. É uma boa. Depende. Depende da rotina da casa, depende do perfil do filho. Por quê? Existem filhos que, se colocar no quarto, ele vai se isolar lá e ele não vai ter esse convívio com a família. Se você vê que é uma criança mais reservada, talvez seja legal trazer o espaço de estudos para próximo da família. Já se ele é uma pessoa mais extrovertida, talvez ele precise de mais calma. Então leva para o cantinho do quarto para ele poder tranquilizar. Então é muito perfil. E isso tem muito a ver com a rotina da casa, a rotina do pai, da mãe, o espaço que você tem disponível. Então, se a pessoa tem mais de um filho, não necessariamente vai ser da mesma maneira a organização para cada filho, né? Perfeito, é isso mesmo. Você tem que analisar, observar muito bem os filhos e ver. Então, aquelas cadeirinhas são sugestões. Se vai ser quadrada, se vai ser redonda, vai depender do espaço que você tem, do estilo do seu filho. Ele gosta de um personagem? Vamos colocar uma coisa mais divertida, né? Dar essa ajuda, né, pra criança. Eu tô vendo algumas coisas que você trouxe, o que eu acho muito importante, até do seu trabalho também, Kalinka, e outras profissionais que fazem isso, é entender o bolso de cada pessoa. Às vezes você quer ter um organizador ali pra colocar os lápis e você pode comprar. Olha, eu vou investir, separei um dinheiro, vou investir aqui no canto do estudo do meu filho. Às vezes, amor, isso aí eu não improviso, você não imaginava que ia ter aula online, papapá, quero fazer. Dá pra pegar uma caneca, eu tô vendo ali? Eu usei uma caneca, eu usei copos da cozinha, eu usei... Isso aqui é um porta-facas. Porta-talheres, Ele serve como porta-maquiagem, ele serve como porta... E aqui dá pra você dividir, tem 3 divisórias, dá pra você dividir canetinhas, lápis de cor, dependendo pra até incentivar seu filho a separar, a organizar. Isso é legal. Então a gente tá usando coisas que você já tem em casa. Então não é desculpa, não consigo organizar o espaço. Se você tem um local pra colocar os lápis que ele vai estar usando, não precisa encher. Tem muitos pais que enchem o espaço e isso acaba atrapalhando o foco do filho. Ter aquele monte de caneta, aquele monte de coisa, não. Coloque ali um copinho com o que ele está usando no momento, um lápis, uma caneta, às vezes um estojo simples, básico, só com o que ele usa de verdade, um porta-revisteiro. Não também encher a bancada de coisas, porque quanto mais poluição, mais ele vai desfocar ali na hora de estudar. O legal desse que é tipo porta-talher é que dá pra separar caneta, lápis, por exemplo, né? No caso do meu filho, giz-de-cera, né? Dá pra fazer essas separações, né? Eu quero uma dica, sabe do quê? Do quê? Nada melhor do que ter você aqui pra me falar onde é que a gente guarda as massinhas pra elas não ficarem duras. Olha, eu coloquei lá pertinho de você esse porta-biscoitos que tá com giz de cera. Ele serve tanto para você guardar. O que é interessante da massinha? A gente que é mãe de pequenininho sabe. A massinha ela endurece em contato com o ar. Então é importante que depois do uso da massinha você coloque em potes fechados. Eu vejo muita mãe deixando aberto o pote. Isso endurece a massinha. Então para ela durar mais tempo é importante. Então eu peguei aí um porta-biscoito que às vezes você está em casa e não está usando. Aí vai muito da visão do padrão que você quer. Eu tenho vários tipos de massinha, vamos usar os mesmos potes? Ou, de repente, um pote plástico mesmo para você guardar. Isso, coloca sempre tampado. Ou até o próprio, que esse aqui é o meu queridinho. Show! Né? Que também dá pra você... Eu uso para as massinhas da minha filha, desse daqui que é um exemplo, que eu fecho, não entra ar e tá sempre, né, de molinha, senão ela fica muito dura a massinha. Então, é para durar mais tempo. E aproveita esses saquinhos também, Jaque, para organizar, sabe aqueles papeizinhos de colar, autocolante das atividades? Eu consigo colocar aqui também nesse plastiquinho, então também facilita na organização. Chegou uma pergunta pra gente muito boa, que é sobre as crianças teimosas. Foi o Fernando que perguntou isso? Do Rio de Janeiro, deixa eu ver se eu entendi a pergunta dele. É sobre as crianças teimosas. Você fala que tem um cantinho e ela não quer ficar naquele canto que você falou, é isso, né? Não quer ficar no canto que você estabeleceu pra ela. Ela não é psicóloga, é organizadora, mas deve ter uma dica pra isso, né? Tem. E sabe qual que é o fundamental? Às vezes a gente impõe isso pros filhos. E a gente primeiro precisa partilhar da vontade dos nossos filhos, por mais pequenos que eles sejam. Então, a partir dos 2 anos, ele já entende. Então, é chegar a conversar, vamos montar o seu cantinho? Se ele faz parte do processo, é mais fácil dele aceitar. Isso é uma dica não só da organizadora, mas da estudiosa em maternidade que eu sou. Exatamente, se ele participar qual cantinho você quer, porque às vezes o pai impõe aquele canto. E a criança, por teimosia, exatamente para mostrar que ela quer ter voz, opinião, ela vai falar, não, eu quero aquele. Então, conversando, você vai encontrar o canto. Então, essa teimosia, ela existe, às vezes, pela falta de diálogo. Então, é importante sentar com a criança e perguntar, que cantinho você quer? O que você quer ter no seu cantinho? Faça ele participar dessa organização, desse cantinho de estudos, desse cantinho da brincadeira. Você vai ver que quando você partilhar disso, vai ser mais fácil deles aceitarem.
O Davi tem 3 anos, eu já falei pra vocês, que ele se comunica, ele fala muito bem. E às vezes ele quer expor o porquê. Então a gente tem algumas regras em casa que às vezes ele quer quebrar. E daí eu falo assim, me convence, me explica. Eu falo assim com ele, por que que você tem que levar esse brinquedo lá pra baixo? Porque a gente tem uma regra de quantos brinquedos descem e alguns brinquedos sobem. E ele falou, mamãe, é porque o outro era a furadeira de brincadeira que estava embaixo. Ele falou, eu tenho que levar esse, porque faz parte. Aí eu falei, você tem razão, esse faz parte, pode descer com o martelinho. Então, até entender por que a criança tá falando aquilo, às vezes, tem uma boa explicação porque eles querem, Sim, às vezes a gente não sabe ouvir exatamente. Nós somos pais, queremos os melhores, só que às vezes a gente não sabe o porquê. Isso que você faz é o que a gente chama de psicologia retroversa, né? Você tá dando uma opinião e ele realmente te convenceu. Pode ser que o argumento dele não seja bom e aí você acaba convencendo a criança. Mas o diálogo é o principal dos pais, ou seja, não só os pais, mas também quem estiver cuidando, o cuidador. A criança, a gente aprende isso muito na escola, né? Tudo que a gente traz aqui de organização de estudos, na própria escola tem um espaço onde ele vai sentar, delimitar isso é importante na organização. Usar os organizadores que eles possam fazer, eles colocarem no lugar depois de usar. Se você não estimula isso, ele nunca vai colocar as coisas no lugar. Tem que ficar fácil pra eles, né? Vamos ver mais fotos, por favor? Vamos ver. Pode colocar? Ó, essa aí é minha filha no cantinho de estudos dela, a Laís. Você vê que a mesinha... Ela tem 2 ou ela tem 3 também? Ela vai fazer 3 agora, dia 30. É bem juntinho com o meu, né? Bem juntinho. E aí, tá vendo o tapete que eu delimitei ali? É um espaço onde ela vai ficar. Então, embaixo tem alguns brinquedinhos, em cima ela tava brincando de massinha, ela brinca de tinta, ela pega os brinquedinhos. Olha como ela fica focada, é impressionante. E assim... Olha, seu filho que tem dificuldade de focar, olha como esse canto separado para criança é importante, né? Tem mais algumas... Bom, aí pensa aí no que você pode fazer, né? Inspirações, dá para ser... E é importante você escolher uma cadeira que seja confortável, se o seu filho passa horas estudando, uma mesa da altura boa, iluminação é importante também nesse local, que serve tanto para o cantinho de estudos como para o home office, como você comentou. A foto do meio embaixo é para um pequeno espaço que você tem, ó. Sim, é aquela, sabe o cantinho às vezes de artesanato que você coloca também? Lembrando que, eu não posso comprar. Gente, você compra as madeiras e você faz isso, viu? Dá para fazer. Tem vários cantos no meu caso, na minha casa, que eu comprei prateleiras, às vezes cruas mesmo. Eu sempre tenho uma artesã que dá um jeito de dar uma pintada para mim, alguma amiga, ou você mesmo pode fazer e você monta, sai até mais barato, né? Sim, com certeza. Mais fotos, por favor? Pode colocar. Olha lá, isso aí é uma mesa de jantar, onde eu levei isso que precisava para estudar. O caderno, hoje a gente tem um computador, né? Sempre vai ao computador. Mas é a mesma forma, uma iluminação, um cantinho para poder colocar as coisas, simples e fácil. Próxima foto. Outros cantinhos de inspiração aí de espaços. É bem simples. É que para criança a gente faz tudo mais colorido, mas pode ser o seu espaço para o trabalho também, ou para o seu estudo sendo adulto, né? Isso, eu tenho, acho que tem até uma foto, não sei se vocês conseguiram fazer uma do meu escritório. Esse é o meu escritório. É colorido porque eu sou meio alegre. Mas tem um backboard, tem ali as organizações, tudo próximo para acessar. Esse é o meu home office. Então a gente tem que tentar deixar o mais organizado possível em relação a isso. E se você não tem organizadores, usar organizadores. O que mais que você trouxe aqui? Conta para nós. Ó, aqui, por exemplo, você falou de fazer. Eu trouxe aqui uma coisa simples que dá pra você fazer organizador de canetas, caso você... E até estimular seu filho a fazer junto, né? Brincar de fazer um organizador. São rolos de papel toalha, que você pode cortar menorzinho e fazer vários para colocar os lápis. Pode ser um exemplo. A gente está usando aí, por exemplo, o faqueiro para organizar na gaveta. Então, se você não tem... Esse, por exemplo, tem tampa. Então, se às vezes você não tem uma gaveta, você pode pegar o organizador de garfos, colocar lá os lápis de cor e deixar. Isso é fácil porque a criança consegue abrir, usar o que ela tem e voltar. E ver exatamente onde tem que pôr o quê, e brincar com ela. Coloca aqui os lápis de cor, aqui as canetinhas. Isso estimula o aprendizado. Fora as cestinhas que você pode usar, empilhar. Então, tudo vai do espaço que você tem e você pode usar o que você já tem em casa. Então, é muito importante criar isso. E o interessante do cantinho de estudos é ter, geralmente, um cronograma para você organizar que dia vai estudar tal coisa quando os filhos são mais velhos. Focar no dia que vai fazer lição de casa. Dá para imprimir, às vezes, na internet alguns, né? Eu tenho vários lá no meu blog. Que Legal. Dá para você imprimir e organizar os seus estudos de forma bem fácil mesmo, para ficar mais intuitivo. E aplicativos também. Tem bastante. Ótimo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o seu Insta e o site, e lá eu tenho certeza que o pessoal tem muita informação, né? Eu tô sempre acompanhando ali, eu vejo que você faz lives, tá sempre ajudando o pessoal. O Instagram, @KalinkaCarvalho, e o site kalinkacarvalho.com.br/blog. É lá que a pessoa encontra essa ajuda também para poder imprimir, tem vários materiais lá que podem ajudar a organizar o cantinho de estudos do filho. Foi um prazer te receber aqui, viu? Muito obrigada. Igualmente. E uma ótima tarde. Deixa eu te contar aqui que vai ter amanhã aqui no nosso programa. A gente vai falar com a Tami Marchiori, que é neuropsicóloga, sobre qualidade... Aliás, segunda-feira... Gente, eu tô querendo trabalhar amanhã? Não, amanhã eu tô de folga, mas sábado. Vai ser segunda-feira. Sobre qualidade do sono. E vou conversar com a doutora Adriane Marcon, que é nutricionista, e com a Cláudia Mello, que bate papo com a gente por Skype, que é atriz e modelo, sobre as farinhas saudáveis. E, lógico, a gente fala sobre substituição do
do trigo, a gente gosta de falar disso, né? Eu tô esperando por você, então, segunda-feira, ao vivo. Sabe por onde a gente continua se falando? @JaqueStefano no meu Instagram, tá? Um beijo grande, uma excelente tarde, um ótimo fim de semana. Fica com Deus. Tchau!